queridos alunos, alunas, amigos. É sempre uma alegria encontrar com vocês por aqui. E nessa videoaula de hoje nós vamos tratar de um tema interessante dentro das culturas contemporâneas, que é a antropologia contemporânea, tá certo? Então, inicialmente, é aqui importante a gente destacar o papel da antropologia nos dias atuais, né? Ela vem em meio aí a várias tensões, conflitos, guerras, né, revoluções, e ela busca então caminhos, né, para a afirmação de uma cultura de direitos humanos, de uma cultura de paz, de uma cultura que coloca o ser humano como prioridade. Apesar de todas as ideologias, apesar de todas as diferenças políticas, culturais, apesar de todas as diferenças econômicas, que preferencialmente se potencialize o direito ao direito dos seres humanos, né? A questão de cuidarmos do ser humano, da vida humana, dos direitos e garantias fundamentais do ser humano. Então, essa antropologia, nos dias atuais, ela visa essa democratização, articular, então, uma política de afirmação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da questão das liberdades, da igualdade, o fortalecimento cada vez mais da democracia, o direito e o acesso aos direitos sociais, né, a garantia mínima de dignidade para todo ser humano, afirmar então o acesso aos direitos sociais aqui na nossa Constituição, o artigo 6º da nossa Constituição, né, também visa priorizar as questões do acesso ao direito econômico, no que diz respeito a oportunizar renda, ao processo de consumo, né, a condição mínima para que as pessoas sobrevivam, sobretudo agora, né, em meio à pandemia aí do novo coronavírus, a manutenção, né, de um auxílio emergencial para que possa manter, sobretudo, as pessoas que dependem, né, do trabalho provisório, aqueles que viviam dos eventos. Então, a ideia de reduzir horários no comércio, mas o governo bancar ali um auxílio emergencial para os comerciantes, para que possam pagar suas contas em dias, para que possam manter seus funcionários, assim como grande parte do mundo fez. É necessário que o Brasil também o fizesse, mas infelizmente ainda aqui no Brasil não tivemos essa sensibilidade, né? E é importante também, dentro dessas garantias que a antropologia vem trazer para nós, pessoal, o direito à diferença, né? A diferença que me constitui como membro de uma etnia ou de uma raça, a minha diferença cultural que precisa ser respeitada diante de uma cultura que não é a minha, mas que precisa ser respeitada, a diferença em razão das minhas limitações, inclusive da minha limitação econômica. Então, as diferenças também ser respeitadas e viver, sobretudo, dentro de uma cultura do multiculturalismo, do relativismo cultural, né? Então, para algumas pessoas, nós vamos ter a construção da democracia. Para que a gente possa construir efetivamente a democracia, é importante a gente passar pela igualdade, reduzindo ou relativizando as diferenças. E outros vão defender o multiculturalismo radical, que é exatamente a ênfase de que a diferença possa preponderar mesmo quando viola a lei, né, de uma outra cultura, né? Essa questão é importante, a gente precisa ressaltar essa tese do multiculturalismo radical, porque não é muito comum, poucos alunos conhecem, é uma tese que vez ou outra cai nos vestibulares, e boa parte dos alunos são pegos de surpresa. Então é importante a gente destacar que no multiculturalismo radical, aqueles que defendem o multiculturalismo radical vai defender a ideia de que uma raça, mesmo quando numa outra cultura, eles defendem que essa cultura, minoria, dentro de um outro país, de uma outra cultura, que tem uma outra lei, que a minha cultura deveria preponderar diante da outra cultura, inclusive diante da lei, inclusive diante daquilo que lá, na outra cultura, é previsto como crime. Ainda assim, no multiculturalismo radical, as pessoas querem que a minha cultura, mesmo quando em outro lugar, sobreponha inclusive a lei daquele país local, né? Então isso é importante a gente perceber, porque dentro do multiculturalismo radical, recentemente nós tivemos um exemplo aqui no Brasil intrigante, né? O que aconteceu? Um cônsul, um diplomata iraniano, salvo engano,
Ele esteve aqui no Brasil, morava no Brasil, exercia suas funções diplomáticas aqui no Brasil, e me parece que envolveu numa questão em que tocou a genitália de uma criança dentro de uma piscina numa cidade em Brasília, né, no Lago Sul, num clube no Lago Sul em Brasília. Então a família da menina chamou a polícia, a hora que ele foi ser preso em flagrante, porque tocou na genitália da menina, criança aí de 10 anos, ele então se apresentou como diplomata, e aí ele tem imunidade parlamentar, ele não pôde ser preso. O processo correu, né, com todas esses nuances em razão dele ser diplomata e, portanto, ter imunidade. O processo corre pelo Itamaraty, que é o órgão, né, responsável pela política internacional aqui no Brasil. E aí, dentre a defesa desse cônsul iraniano, desse diplomata iraniano, ele vai falar a tese do multiculturalismo radical. Ele vai dizer que no país, na cultura dele, tocar e até beijar a genitália de criança é um gesto de amor e de carinho. Não é errado, não é crime, não é molestar sexualmente. E ele então queria que essa regra pudesse sobrepor a lei brasileira, que prevê que tocar a genitália, beijar a genitália, mas tocar a genitália de uma criança, sobretudo não sendo pai e mãe dessa criança, que aqui é previsto como crime. Mas ele queria que a lei do país, a cultura dele, sobrepusesse a lei nossa que prevê que é crime, né? Essa é a tese do multiculturalismo radical. Exatamente porque ele queria que prevalecesse a cultura dele, mesmo diante de algo que para nossa cultura é previsto como crime. Isso é o multiculturalismo radical, tá bom, gente? Guardem isso, porque isso costuma cair em prova e pouca gente sabe disso, tá? O dilema, então, qual que é o grande dilema da antropologia contemporânea? É a questão da diversidade e da diferença. Na diversidade nós temos várias questões, diversidade cultural, legal, econômica e tal, e também diferenças, né? E é exatamente dentro da diversidade e da diferença que nós vamos ter que observar a questão tão importante da igualdade. E aí veio Boaventura Souza Santos, o antropólogo português, e numa frase ele resumiu exatamente aquilo que a gente deve seguir, deve fazer diante do dilema da diferença, da igualdade e da diversidade. Então vamos acompanhar aí o conselho do Boaventura Souza Santos. Ele vai dizer: temos direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza, e temos o direito de reivindicar a diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Aqui está muito bem sintetizado. Então quer dizer, se todas as vezes que por conta da minha diferença eu sou tratado desigualmente, eu não tenho igualdade, eu deixo de participar efetivamente daquilo que o meu país ou que o país onde eu esteja propõe, então eu tenho que cobrar a igualdade. Se eu estou sendo menosprezado em razão da diferença cultural, étnica, então eu tenho que cobrar a igualdade, né? Mas, se para eu ser aceito, eu tiver que descaracterizar quem eu sou, também não está certo. Nesse caso, eu teria que cobrar a diferença. Ou seja, se vocês disserem para mim assim, olha, para você participar do nosso grupo, você tem que pôr peruca, porque a gente não aceita careca aqui. Beleza. Aí eu teria que usar peruca para ser aceito junto ao grupo de vocês. Não poderia. Então, nesse caso, eu tenho que reivindicar a minha diferença. Né? Eu sou calvo, assim, para eu usar uma peruca, eu vou estar me descaracterizando, vou deixar de ser quem eu sou. E não faz sentido eu usar peruca só para agradar as pessoas e eu ser aceito no grupo delas. Não faz sentido, né? Nesse caso, eu tenho que reivindicar a diferença, porque senão eu vou descaracterizar quem eu sou, vou descaracterizar a minha cultura. Então, muito bem ensinado pelo Boaventura Souza Santos, e acredito que esse seja o perfil e o padrão que todos nós devamos acolher, devemos aí seguir como aquilo que é o correto para nós, tá? Então vamos seguir adiante para que a aula não fique muito grande, né? É urgente, então, lutar contra a padronização, lutar contra todas essas formas de desigualdade presente na sociedade que a gente tem. Há uma padronização cultural, há uma padronização de modelos de consumo, uma padronização de modelos de beleza. Aqueles que são enquadrados no modelo de beleza tem que ter tanquinho, peitão, bumbum, isso, aquilo.
né, o cabelo, e a gente vive ali cercado, envolto à correria para atender esse padrão capitalista determinado de beleza, né? E aí alguns que não têm o cabelo muito lisinho, isso, louro ou comprido e tal, a gente se sente inferiorizado, se sente feio, a mulher se sente feia, quem não tem o bumbunzão, não tem peitão, não tem barriga tanquinho, ou não são fortes e desenvolve também se sente diminuídos nessa sociedade, em razão dessa padronização do modelo de beleza, sobretudo construído pelo padrão capitalista, né? Então é importante a gente lutar contra essas padronizações. Padronização econômica, padronização do gosto, padronização do uso, do consumo. Eu tenho que ter tal celular, eu tenho que ter tal tênis para conviver num determinado grupo. Eu tenho que morar em tal lugar, eu ter tais produtos e bens materiais para que eu seja aceito num grupo que mora no condomínio tal. E isso a gente vê todos os dias na sociedade, já começa com crianças muito pequenininhas lá na educação infantil. A gente já vê crianças na educação infantil segregando, discriminando, convidando alguns para a festa dele e dispensando alguns que ele julga que não seja importante para a convivência dele. Então, quer dizer, a gente já começa a segregar muito jovem, e é por isso que a gente vai ter tantos problemas no futuro, por conta de todas essas segregações, preconceito, e o fato da gente ter que conviver com diferenças e não aceitar as diferenças das pessoas. Esse é um tema preponderante da antropologia hoje, e é por isso que essa aula é vital, é importante, não só para o conteúdo de vestibular, mas é importante para nós, seres humanos, para aprendermos a conviver, para poder fazer que, mesmo que dentro desses minutos da aula, a gente fazer uma reflexão crítica de como isso pode amenizar os vários atritos e vários conflitos sociais que a gente tem, não é? Então a questão multicultural, ela é um debate intenso nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, é uma especificidade importante. Há vários cursos desdobrando monografias, doutorados, teses em cima dessas pesquisas. Há uma base multicultural, sobretudo na América Latina, que a gente não pode esquecer, né? O Brasil é multicultural, nós temos mais de 150 culturas diferentes aqui, né? Nós temos, só na cidade de São Paulo, que é considerada a capital cosmopolita da América Latina, várias amostras, inclusive em bairros, né? Na cidade de São Paulo, bairros da colônia italiana, colônia portuguesa, colônia chilena, colônia japonesa, colônia chinesa, o Brás, então tá. Toda essa diversidade que a gente encontra na cidade de São Paulo é o grande aperitivo para a discussão importante e maior de todo o Brasil, relacionada com essa cultura multicultural que a gente, né, desse respeito ao multiculturalismo e a convivência harmônica entre as culturas, mesmo que a gente entenda que há diferença entre cada uma delas, mesmo que a gente entenda que cada um tenha um comportamento, mas é possível a gente conviver com toda essa diversidade e extrair da riqueza de comportamento, de vida, de festa, de culinária, de danças, de música, a gente extrair o elemento positivo disso e também difundir, também distrair, também ser um grande, vamos dizer assim, um grande colorido na nossa convivência cultural, e é isso que vai prever o multiculturalismo, né? Então tá aí, olha, o multiculturalismo é o pluralismo cultural, é um termo que vai descrever então a existência de muitas culturas dentro de uma localidade, assim como eu descrevi a cidade de São Paulo como a capital cosmopolita da América Latina, né? É uma grande diversidade com várias amostras culturais, com várias culturas distintas, celebrações, culinária, templos, fé, dança, bebidas, né? Um acervo riquíssimo, né? De modelos de vivências, de diversidade, né? De colorido que a cidade de São Paulo tem, e o tanto que isso pode ser importante para o Brasil, e o quanto que isso pode tornar a nossa cultura ainda mais leve, ainda mais alegre, colorida, e um respeito mútuo capaz da gente poder conviver, aprender o que tem de bom, de positivo com as outras culturas e transformar de fato o Brasil num grande acervo de amor, de carinho e de respeito mútuo, apesar das diferenças que cada um de nós temos, né? Então o multiculturalismo, ele está diretamente relacionado com a metáfora do mosaico, né? O mosaico, vitral colorido, né? A coxinha de retalho,
É muito bem esse o desenho. Então, mesmo nos colando os vitraizinhos ou colando os retalhinhos na coxa, a gente tem uma beleza, a gente tem uma diversidade, a gente tem uma arte, uma vida, um colorido, e é isso que enriquece qualquer cultura, e é isso que a gente precisa efetivamente construir, ao invés de ficar falando de venezuelano, de haitiano, de pessoas que vêm de fora porque pedem refúgio no Brasil, uma intolerância marcante com quem é diferente, uma intolerância marcante com quem vem fugindo da fome, com quem vem fugindo do Haiti por conta do terremoto, de todos os desdobramentos que o terremoto acarretou aquele país, de pessoas que vêm da Venezuela, de pessoas que vêm da Bolívia, de pessoas que vêm do Sudão, do norte da África. Quer dizer, nós temos uma série de elementos e muita gente praticando preconceito em relação a esses co-irmãos que precisam ser acolhidos, que precisam também ser amados, que podem muito bem trazer o que tem de bom deles para fazer com que a gente conviva harmonicamente aqui. Essa é a tese do multiculturalismo. Essa é a tese que prioriza os direitos humanos em primeiro lugar. Nada de intolerância, nada de tratar as pessoas com preconceito, nada de ameaçar, de matar, de falar com rancor, com ódio das pessoas. Isso é uma coisa que está acabando com a nossa cultura, acabando com as relações no Brasil. Nós precisamos apagar esse ranço maldito de tanto ódio, de tanto preconceito, de tanta intolerância que se instalou no Brasil nesses últimos tempos. O multiculturalismo implica então nessas reivindicações, nas conquistas, né, dessas chamadas minorias. Minorias que podem ser de gênero como a mulher, gênero como os homossexuais, minorias que podem ser os negros, minoria como os índios, minoria como as pessoas com deficiência física, minorias como os idosos, minorias como os moradores de rua. Todos eles se enquadram nessas minorias e todos merecem respeito, dignidade, porque é assim que prevê a nossa Constituição. Quer dizer, isso não é questão de favor, não, é obrigação nossa no Brasil. Está na nossa lei, nós temos que cumprir aquilo que a nossa Constituição reza, fala e é aprovada. Ela foi aprovada segundo esses princípios e pegando por base a Declaração Universal da ONU de 1948. Então é isso que nós temos que fazer aqui no Brasil, para tornar cada vez mais o multiculturalismo essa ideia, né, de incluir mais as culturas minoritárias, de evitar a discriminação. É importante que a gente veja esses movimentos como enriquecedores para a construção do nosso modelo cultural. Nós temos que ter um reconhecimento público em relação à importância e à trajetória de tantos imigrantes que vieram para o Brasil e que ajudaram a construir o Brasil de hoje. Né? Assim como a gente recebe refugiados em razão de fugirem também da dor, de fugirem da violência, de fugirem da morte, seja na Síria, no Oriente Médio, seja da fome na África, seja de questões desumanas que possam estar passando juntamente com a sua família, o direito que essas pessoas têm de buscar uma tentativa, uma orientação para que possam ser verdadeiramente felizes. Né? Então o multiculturalismo ele vai se opor, né, ao etnocentrismo, que é quando eu julgo as outras culturas tomando a minha por referência. O etnocentrismo, gente, marca grande parte da intolerância que a gente tem. O etnocentrismo é quando eu acho que a minha cultura é melhor e superior, e a partir daí eu fico julgando todas as outras, rotulando e falando mal das outras culturas, desconsiderando que as outras culturas também são formadas a partir de uma trajetória histórica. Cada um tem a riqueza dos seus elementos e precisam ser valorizados e respeitados. Assim como nós também gostamos de sermos respeitados na nossa cultura e na nossa diversidade. Então isso é importante dentro do conceito e do desenvolvimento do conceito de multiculturalismo. Tá? A Declaração Universal da Diversidade Cultural, ela é aqui no Brasil trabalhada, divulgada a partir da Unesco, né, da declaração. Ela quer evitar, ela quer construir uma relação harmônica de paz, de respeito, entender que a diversidade é uma riqueza e precisa ser preservada. A diversidade enriquece qualquer grupo social e precisa ser respeitada e precisa também ser garantida, né? E aí nós entramos na parte final da nossa aula, que vai falar das ações afirmativas. As ações afirmativas, coloca aqui o trecho da Revolução dos Bichos, de George Orwell, muito interessante, em que ele fala: todos os animais são iguais perante a lei, mas alguns animais não são iguais que outros, né? E é a partir dessa provocação do Orwell que nós vamos então desenvolver as ações afirmativas, que são políticas
orientadas para favorecer determinados grupos sociais nessa condição de hipossuficiência, nessa condição de minoria, nessa condição de tangência social, de exclusão social. Então, criar mecanismos de inclusão, criar mecanismos que possam oportunizar a essas minorias uma melhor condição de vida, um respeito, né, a autêntica dignidade, que é o que está na nossa Constituição, né? Então, voltados aí para favorecer esses grupos, políticas que podem ser a da igualdade, políticas que podem ser a de oportunidade de empregos, a formação de cursos técnicos, uma política de cota racial para que os afrodescendentes possam ingressar no ensino superior, né, uma política de cotas para concurso público de mulher, para que a gente tenha um ingresso mínimo de mulheres no serviço público, de mulheres nos cargos político-eletivos no Brasil, isso a gente já tem, né? Concurso público para pessoas deficientes, uma vaga mínima nas empresas que tem até 100, né? Mais de 100 funcionários, a gente ter duas pessoas com deficiência física. Isso, há incentivos fiscais, há uma promoção para que se empregue pessoas que têm deficiência física nos concursos públicos e também no serviço privado. Tudo isso, gente, são ações afirmativas para garantir, então, as condições mínimas de dignidade para os seres humanos. A valorização desses grupos excluídos para que possam ser mais incluídos, que possam também se sentir importantes dessa trajetória de desenvolvimento dos países, mas que possam, sobretudo, ser felizes, possam construir a sua vida com dignidade e também da sua família, contribuindo, inclusive, com o país onde elas estão, né? Então, essas ações afirmativas, gente, elas são fundamentais, como eu disse, para o desenvolvimento dos processos de democratização da nossa sociedade. Temos aí uma visão formal de democracia, né? Que é uma democracia só em cargos, democracia política, né? E a gente precisa entender que a democracia é também o acesso. A democracia é o acesso à renda, é o acesso à escola, é o acesso à alfabetização, à saúde, né, com qualidade mínima para poder atender. Quanto se tentou depedrar e acabar o SUS nesse último governo, né, nesse governo presente, e o quanto que a gente vê que o SUS está salvando vidas durante a pandemia, o quanto nós temos que aplaudir o SUS, a sua criação, em razão de ter mantido muita gente viva durante a pandemia, o reconhecimento a esse órgão importante que está ligado à saúde pública. Isso é uma política afirmativa, isso é uma política de cuidar de pessoas de baixa renda, é de ver que os nossos irmãos de baixa renda não vão sofrer, não vão morrer ou vão morrer menos. A política de vacinação do Brasil, que até o trágico episódio agora, sempre foi modelo no mundo todo. Busca no YouTube, dá um Google aí que você vai ver o quanto que a política de vacinação do Brasil até agora era aquela das mais eficientes do mundo e transformou-se nessa grande piada que virou agora a vacinação durante o período do coronavírus. Por uma série de ingerências, de questões ideológicas, de questões políticas, né, de incompetências e também desamor e falta de vontade de atender aquelas que precisam efetivamente da política pública, né? Então, olha, hoje em dia nós temos aí que ampliar, né, o sentido da cidadania, né, incorporar a ideia da inclusão, o mito da democracia racial, que fala que o Brasil é democrático racialmente, enquanto que os índices mostram que não. O que é o mito da democracia? É dizer que nós somos uma democracia racial, mas do outro lado a gente vê uma série de desigualdade em relação aos negros, em relação aos índios. A gente vê que nas creches tem muitos negros e nas escolas particulares a grande maioria esmagadora são branquinhos. A gente vê que o nível de salário dos negros do Brasil ainda é 30%, 40% menor, em algumas regiões 60% menor. A gente vê que o ingresso ao ensino superior de negros é muito pequeno. O ingresso ao mercado de trabalho em cargos diretivos, em cargos executivos é mínimo. E isso mostra que nós não vivemos essa tal famosa democracia racial, que ela é um mito, porque na verdade ela ainda é inexistente. E é preciso que as políticas públicas e as ações afirmativas que nós estamos aqui tratando possam ir gradativamente minando esse mito a ponto de incluir mais, de transformar e de melhorar a condição de vida desses grupos excluídos, conforme nós já explicamos, tá? Então, o que seria democracia plena? Então, vamos pegar aqui a frase em vermelhinho da Marilena Chauí. Ela vai dizer que a cidadania cultural significa o quê?
Antes de tudo, que a cultura deve ser pensada como um direito do cidadão, algo que as classes populares não podem se sentir excluídas em razão da sua cultura, né? Então acontece nela a identificação popular entre a cultura e a instrução, aí a importância da educação, do nível técnico ou do curso superior. E que a cultura não se reduz, gente, às belas artes, né? Como julga a classe dominante. A classe dominante considera que culto é aquele que frequenta ópera, teatro, tem leitura, lê grandes obras ou interpreta quadros importantes do Picasso ou, né, do Caravaggio. E não, a cultura é a valorização daquilo que a gente produz enquanto povo, independentemente da nossa condição de alfabetização. A cultura indígena, a cultura dos quilombolas, a cultura da periferia, a cultura dos morros, a cultura dos grandes centros urbanos, a cultura da elite, todas elas são produções culturais. A cultura da fazenda, do agrícola, do rural, do rurícola, a cultura da moda de viola, né? A cultura do capoeira. Então, todas essas grandes amostras culturais envolvem um grande arcabouço daquilo que é e compõe a nossa cultura e precisa ser valorizada como tal. Então, a democracia plena, ela envolve direitos, ela envolve acesso inclusive às políticas sociais, como educação, cultura, cursos profissionalizantes, etc., mas também envolve o respeito à nossa diversidade cultural, a promoção da nossa cultura, a valorização dessa cidadania cultural, né? Que é exatamente o de produzir essas ações culturais, de ampliar, de criar, de transformar símbolos, de reduzir a criação, né, dessas chamadas belas artes, né? É o direito de fruir, né, de construir bens, de recusar a exclusão social, de incluir pessoas por conta da promoção de renda, do ensino, do curso superior, do nível técnico, da pesquisa científica, da promoção do emprego, da promoção da renda, né? É o direito de produzir aí informações, de comunicar, né? Fazer com que esse país se transforme numa grande dignidade de respeito mútuo, de valorização à diversidade, de inclusão e de respeito àqueles que possam ser, sim, diferentes da nossa cultura padrão, mas que também são irmãos, são seres humanos, também tem muito a oferecer a nós e a gente precisa acolhê-los e a gente precisa incluir e aprender com aquilo de bom que a cultura desses povos tem. Né? Então, o direito à diferença, assim como ensinou para a gente lá o Boaventura Souza Santos, né? De exprimir então a cultura de formas diferenciadas, sem uma hierarquia de achar que uma é melhor que a outra, uma é maior que a outra, só porque a Europa é mais rica, ela tem uma cultura superior à de países africanos, e não é isso, né? Nós já vimos que nessa perspectiva do multiculturalismo e da perspectiva intercultural, o multiculturalismo é uma realidade, não há uma hierarquia de uma que supera a outra, todas as culturas estão no mesmo patamar, todas as culturas têm o seu valor, todas as culturas precisam ser respeitadas, mesmo que a gente não concorde. Mesmo que eu não concorde com a cultura muçulmana, eu tenho que entender que aquilo é o elemento cultural deles. Assim como tem na nossa cultura elementos que vai distorcer, que vai divergir daquilo que eles julgam correto, não é? Então pode haver várias maneiras da gente lidar, né, com esses dados, com essas diversidades, com todas essas desigualdades, para que a gente possa nivelar o acesso, nivelar, sobretudo, a oportunidade, né, entre essas diferenças culturais, essas diferenças sociais e econômicas, né? Então, nessa perspectiva intercultural, gente, vamos deixar de ingenuidade, é isso que a doutrina, a antropologia cultural vai falar. Vamos deixar desse pensamento ingênuo. Ela é consciente. Nós temos que entender que há diversidades, que há dificuldade, que há muita, mas muita intolerância, né? Nós temos que aprender a lidar com as diversidades e com as diferenças, né? Também com as desigualdades. Nós temos conflitos por conta da assimetria do poder, mas por conta da intolerância, por conta de julgar que há uma hierarquia cultural e aí a gente desconsidera o outro, né? É preciso a gente ter como pressuposto básico a construção dessa sociedade pluralista e democrática. Pluralista e democrática, crática, que faz eco
a ideia da democracia, porque nós estamos vivendo um período de obscurantismo, um período em que as instituições parecem que perderam valor, pelo menos para um grupo nessa sociedade, né? É necessário sempre agir com autoritarismo, com intolerância, com violência e com ameaça, né? E isso é uma coisa que a gente precisa apagar, porque historicamente já trouxe muitos prejuízos para a nossa cultura e para o nosso país, né? Então nós temos que fomentar cada vez mais a promoção dessas diversidades fundamentais, os direitos fundamentais, as garantias constitucionais, reavivar aquilo que já está na nossa Constituição, que já é mínimo para amparar a ideia do respeito, a ideia da dignidade, a ideia da inclusão, a ideia da promoção dos direitos sociais, artigo 6º da nossa Constituição, né? A formação das identidades sociais e culturais que nós temos, essa riqueza no Brasil, que precisam ser valorizadas, né? E, sobretudo, fazer com que a gente tenha um respeito dessa vida na totalidade, tá bom? Então a questão é difícil? Ela vai gerar dificuldade sim, mas é preciso iniciar, é preciso fomentar, é preciso que a classe política coloque isso também como uma prioridade, né? Especialmente a questão da educação, marcada por um caráter monocultural, o outro está sempre sendo visto como uma ameaça, o outro parece que está sempre sendo visto como aquele que eu tenho que eliminar, até nos vestibulares, né? O outro parece que é sempre uma ameaça para nós. Essa ideia monocultural é muito difícil da gente conseguir a igualdade e o respeito. É essa ideia do monoculturalismo que está levando a tantas intolerâncias, a tantas violências. A ideia de alguns se julgarem melhor do que todo mundo e querer massacrar todos os outros, né? Muitas vezes, então, nós não respeitamos o outro, é negado ao outro o direito, é negado ao outro o respeito, é negado ao outro a voz, né? A gente não ouve aqueles que são diferentes da gente porque a gente simplesmente julga que são melhores do que eles, que somos melhores do que eles, né? Fisicamente, economicamente, ou mesmo nesse imaginário coletivo, nesse âmbito simbólico em que há tantas campanhas que vêm sempre menosprezar a igualdade, menosprezar a democracia, menosprezar direitos humanos, menosprezar o respeito, menosprezar a convivência. Então é preciso urgentemente resgatar isso, né, gente? Essa perspectiva, então, que é promover uma educação para o reconhecimento do outro, para o reconhecimento do diálogo, o reconhecimento e o respeito das diversidades culturais, dos grupos culturais, mesmo que sejam distintos, diferentes de nós. Uma educação, então, para negociação cultural, uma educação capaz de favorecer a construção de um projeto comum, coletivo, de inclusão para todos nós, onde essas diferenças sejam gradativamente amenizadas até que sejam extintas da nossa sociedade, a fazer com que a gente tenha um pouco mais de inclusão, sobretudo daqueles que ainda estão na tangente. Essa perspectiva intercultural, ela está orientada então para a construção dessa sociedade democrática, plural, humana, gente, humana, né? Que se articule políticas públicas, então, de igualdade, políticas públicas que valorizem essas identidades, tá bom? Então nós chegamos ao final, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído, mesmo que minimamente, para uma reflexão crítica do tema. Esse tema é muito pedido nas provas e eu acredito que a gente possa começar uma reflexão mais crítica, mais saudável a partir dessas reflexões na nossa aula de hoje, tá bom? Um grande abraço, eu vejo vocês numa próxima aula. Segue sempre exercícios aí a partir dessas nossas discussões. Um grande beijo, até a próxima.